Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje nos traz um título que eu achei muito interessante: Condição Interior. A condição interior tem muito a ver a maneira como nós vemos a Bíblia. Como é que você vê ela dentro de você? Qual é a percepção que você tem? O que é que ela faz, na verdade, em sua vida para com que você possa demonstrar isso em um testemunho? Aqui, o autor colocou dois versos. Um verso, né, no livro de Jó, capítulo 22, verso 22, e o outro na carta de Paulo aos Coríntios. No texto de Jó, a ênfase aqui, ele faz um daqueles que eram seus amigos, né, que estavam falando algo para Jó, advertindo, aconselhando, orientando, repreendendo. E uma dessas falas, ele faz, diz assim: ele aconselha Jó a ouvir a palavra de Deus e colocar no coração. Ou seja, ouça a sua instrução e guarde. Lembra que eu falei sobre a expressão guardar ontem? Bom, pronto. Então, o que ele faz pede que você atente para a palavra de Deus e guarde em seu coração. Quando você guarda, você automaticamente vai viver diferenciado. É claro, irmãos, ele faz estava tendo de Jó uma percepção contrária àquilo que na verdade era. Não só ele faz, mas o próprio Jó também estava numa situação bem adversa. Porém, o que Jó acreditava era que tudo aquilo que ele tinha de experiência com Deus era verdadeiro. É tanto que ele fala, né? Mas eu sei em quem tenho crido. Perdão. Mas eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então, diante disso, Jó tinha a certeza, a plena convicção de que tudo aquilo que estava passando por ele era algo que Deus estava direcionando e que no final de tudo as coisas iriam acabar bem. Quer ele tivesse tudo de volta, quer ele fosse dormir o sono da morte e ressuscitasse quando Cristo voltasse. Uma coisa é certa, Jó acreditava profundamente na palavra direta de Deus, na palavra oral de Deus. O outro ponto aqui é Paulo aos Coríntios, quando ele fala assim: o homem não consegue entender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus elas se discernem espiritualmente. Irmãos, uma coisa que eu quero deixar aqui bem claro: a palavra de Deus não é um livro comum. A palavra de Deus não é um livro qualquer, fechado, como disse alguns, né? Ele é simplesmente um livro. Aberta é a palavra de Deus falando para mim e para você. Então, a Bíblia, na verdade, tem um propósito muito grande de transformar, de fazer uma mudança em nossa vida. Eu vou colocar aqui, citar para vocês aqui alguns tópicos que eu achei bem interessante do doutor Cláudio Arantes, quando ele fala sobre o que a Bíblia faz, né? Na verdade, qual é o propósito dela. Aí ele colocou aqui alguns pontos. Estou esperando aqui o celular dar uma normalizada para eu poder pegar para você o que ele fala. Mas na pergunta seguinte aqui fala assim, ó, nossa atitude em relação à Bíblia e a maneira como a lemos são decisivas para que nosso relacionamento com Deus se desenvolva. Aí ele cita um texto de Paulo aos Tessalonicenses, o mesmo que foi citado antes de ontem, quando ele fala que a Bíblia ela deve causar o propósito correto. Se faz necessário crer nela de tal forma que passemos convicção àquele que nos escuta. E, mais uma vez, isso aqui remete à imagem da lição. Olha, a pessoa quando lê a palavra de Deus tem que ler ela com uma percepção de que ela não é um livro comum. Ela é verdadeiramente a palavra de Deus. E quando você lê e interioriza em sua vida, você automaticamente ficará tão cheio dele que irá indicar ela para outras pessoas. Ele será uma pessoa que será atrativa aos outros. Se uma coisa, irmãos, que eu mais quero na minha vida é que Deus me ajude ao levar pessoas ao conhecimento de sua palavra, levar pessoas a conhecer mais o que ele tem a nos conceder, a Santa Bíblia. E através disso, vemos a importância que ela tem para conosco. Agora, deixa eu ler para vocês aqui os tópicos do Cláudio Arantes, que ele descreveu, eu achei bem interessante. Em quem a palavra atua? Em quem? Primeiro, aquele que crê, né? Jesus chegou a falar isso. Se credes, como é que diz aquele texto? Pai, tem a 2 Crônicas. Crede no seu vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Um outro texto, o próprio Jesus fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a crença, ela é fundamental. Ponto número 2, aquele que se submete. Você está disposto a deixar com que a Bíblia seja de fato autoridade sobre sua vida? E você se submete ao senhorio dela? Ponto número 3, aquele que permite ser confrontado. A minha forma de ser é contrária à Bíblia, mas se eu quero que ela tenha em mim uma devida eficácia, eu tenho que realmente me autoanalisar e me deixar ser confrontado para aquilo que ele quer me orientar.
Um outro ponto que merece consideração é a Bíblia, ela faz uma sua atuação em quem aceita ser transformado. Eu não quero ser da mesma forma, eu quero ser de fato diferente, né? O próprio Paulo fala isso aos Romanos, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Em outro ponto, aquele a que se dedica a praticar. Eu, irmão, se eu não fazer valer o conhecimento da Bíblia na minha vida, nada vai ter importância. Tiago não fala sobre isso, né? Assim falar e assim proceder. Outro ponto. Aquele que está disposto a pagar o preço da mudança. Quando Jesus contou a parábola da videira verdadeira, ele fala assim, toda aquela que dá fruto, ele corta e para que dê mais fruto ainda, mas corta o quê? As arestas. Ou seja, ele polda, ele limpa. E essa limpeza, de fato, causa dor. Então, pagar o preço da mudança, eu sei que eu vou fazer sofrer, mas eu preciso pagar esse preço para com que alcance o auge que Deus quer de mim. Lembrando que essa mudança não é humana, é uma mudança divina, feita pela terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. E para fechar, aquele que persiste na fé. Aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A fé na Bíblia tanto é um fruto, característica do fruto, como um dom de Deus. Então é algo que vem do Espírito Santo para nos fazer desenvolver. A fé vem pelo ouvir, como disse o próprio Paulo, né? E o ouvir pela palavra de Deus. Tendo esses elementos, irmãos, em nossa prática diária, com certeza a Bíblia irá atuar profundamente. Que ela atue na minha vida e na sua, e transforme-nos de acordo com a sua vontade, em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, querido Pai, pela tua palavra. Obrigado pela mudança, pela transformação que ela quer fazer em nós. Que nós permitamos que o autor dela, o Espírito Santo, nos transforme e nos faça ser renovado a cada momento. Te agradecemos por tudo, Senhor, e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.